Olá amigos, olá irmãos, esse é mais um momento de esperança e sejam todos bem-vindos ao estudo da Palavra de Deus. Nessa reflexão, falando ainda sobre o preparo para o tempo de angústia que está para sobrevir sobre a terra, hoje vamos refletir no tema o único abrigo seguro no tempo de angústia. O texto bíblico para a leitura está no livro do Apocalipse, no capítulo 7, verso 1, 2 e 3, e está escrito assim: Então vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, impedindo os 4 ventos de soprarem na terra, no mar e em qualquer árvore. E vi outro anjo que subia do leste e trazia o selo do Deus vivo. Ele gritou aos 4 anjos que haviam recebido poder para danificar a terra e o mar: Esperem, não façam mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos colocado o selo de Deus na testa de seus servos. Meus amigos, a primeira coisa que nós precisamos entender nesse texto é que ventos na profecia simbolizam as forças do mal. E a profecia bíblica nos revela que, diante dos acontecimentos, nós percebemos que está chegando a hora de Deus permitir que esses 4 ventos destruidores danifiquem a terra. Observem que o texto nos diz que Deus tem 4 anjos nos 4 cantos da terra, segurando os ventos do mal. Ou seja, Deus está segurando as forças malignas que querem destruir a terra. E é interessante nós notarmos nesta profecia a preocupação de Deus quanto às pessoas que ainda não conhecem a verdade, que ainda não entregaram a vida a Jesus. Notem que Deus está segurando essas forças do mal, esses 4 ventos destruidores, até serem seladas as últimas pessoas que serão salvas para o reino de Deus. Muitas pessoas ainda no mundo não conhecem nada sobre a verdade e sobre a volta de Jesus. E, meus amigos, no meio dessas pessoas que precisam ser avisadas, são pessoas sinceras, pessoas tementes a Deus, que não conhecem a verdade. Elas precisam ser avisadas sobre a volta de Jesus. E precisam saber que os juízos de Deus em breve cairão sobre a terra. E quanto a essas pessoas sinceras que precisam ser avisadas, Deus está pedindo para essas pessoas saírem da confusão religiosa. Isso nós podemos ver ali no Apocalipse capítulo 18 e verso 4. Deus faz um apelo para as pessoas sinceras que ainda vivem no erro, para saírem do erro e se voltarem para Deus em busca do perdão, em busca da salvação e se preparar para a bendita volta de Jesus. Nessa profecia de Apocalipse capítulo 7, do versículo 1 ao 3, há um importante detalhe que nós precisamos entender. E o detalhe é o seguinte: os 4 ventos destruidores que irão danificar a terra, eles irão começar a danificar a terra somente quando Jesus terminar o seu trabalho no santuário celestial. Jesus vai parar de interceder em favor dos pecadores.
E aí esse acontecimento será o fechamento da porta da graça. Quando fechar a porta da graça, então os 4 ventos destruidores irão danificar a terra. Assim que Jesus sair do santuário celestial, quando ele terminar o seu trabalho de intercessão em favor dos pecadores, ele irá pronunciar as palavras que ele disse uma vez lá na cruz. As palavras serão: está consumado. Quando Jesus proferir essas palavras, e agora sim é que os ventos destruidores irão danificar a terra e o mar e as árvores, e tudo que há neste mundo será sacudido pelas ondas do mal. O tempo de angústia que virá sobre toda a humanidade nesses últimos dias será causado por diversos fatores. E eu quero citar aqui alguns desses fatores. O tempo de angústia será causado pelas catástrofes naturais que vão se intensificar nos últimos dias. O tempo de angústia será causado também pelas consequências da guerra. As pessoas irão sofrer as consequências da guerra ou das guerras, tendo falta de alimento, tendo falta de moradia, tendo falta de segurança. Haverá entre as pessoas a falta de amor, porque Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos irá se esfriar. Então, nós veremos no mundo a falta de amor muito grande, a desunião entre as pessoas. Nós veremos também nos últimos dias o crescimento da criminalidade, dos assaltos. Por que isto irá acontecer? Sim, porque o Espírito de Deus não estará mais intercedendo em favor do pecador, em favor das pessoas. E tem mais um fator, meus amigos e meus irmãos, que irá causar também a grande angústia. Será o derramamento das pragas, das 7 pragas, que estão escritas no livro do Apocalipse, no capítulo 16. E nós falaremos sobre as pragas no próximo vídeo. Mas, meus amigos e meus irmãos, a boa notícia que o Evangelho Eterno nos traz é que Deus, durante o tempo de angústia, estará presente na vida dos seus filhos para socorrer, para proteger. Como nós já vimos em Daniel capítulo 12, versículo 1, Miguel, que é Jesus, se levantará para socorrer, para proteger, para salvar aqueles que são fiéis a Deus. E sobre a proteção que Deus dará aos seus filhos, nós podemos ler no Salmo 91. No Salmo 91, no versículo 1, está escrito assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. E no verso 14 do Salmo 91 diz assim: o Senhor diz, livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Amém por estas palavras de Deus que nos conforta, nos fortalece e nos anima a esperar Jesus corajosamente. Eu quero que vocês leiam comigo ainda o que está escrito no livro de Isaías, sobre a proteção que Deus dará aos seus filhos. Isaías capítulo 33, verso 16, está escrito assim: esses habitarão nas alturas, as rochas dos montes serão sua fortaleza, terão provisão de alimento e não lhes faltará água. Esse verso na Bíblia, na versão transformadora, diz assim: o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Portanto, meus amigos e meus irmãos, não há o que temer se nós confiarmos em Deus. O tempo de angústia é certo que virá sobre a terra, mas para aquele que confia em Deus, tudo terminará bem.
E ao terminar essa reflexão, o apelo que faço a você, meu amigo e minha amiga, é para que você priorize Deus na sua vida. Coloque Deus em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas ficarão por conta de Deus. Ame a Jesus de todo o seu coração e permaneça fiel a Ele até o fim. Logo, logo Jesus virá para buscar todos aqueles que confiaram na sua palavra, todos aqueles que confiaram em Deus e se prepararam para o encontro com Jesus nas nuvens dos céus. E agora eu te convido para orarmos ao Senhor. Aí onde você está, se você puder, me acompanhe nesta oração. Nosso querido Deus, amado Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor, por tua bondade e misericórdia. Nós te louvamos porque tu és o nosso Deus Criador. Obrigado, Senhor, pela salvação que temos em Jesus Cristo. Obrigado por tua palavra que nos revela o que ainda vai acontecer nesse mundo antes da volta de Jesus. Nos ajude, Senhor, a estarmos preparados. Ajuda na nossa fé, ajuda-nos a crescer a nossa fé. E pedimos, Senhor, as tuas bênçãos sobre os nossos amigos, os nossos irmãos. Atenda os pedidos de oração que as pessoas fazem em nosso canal. Senhor, nós precisamos do Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. Por favor, continua conosco. Dá-nos força para perseverarmos ao teu lado até o fim. Nós queremos nos encontrar com Jesus quando Ele vier nas nuvens dos céus para buscar os seus escolhidos. Então, Senhor, aceita a nossa entrega, o nosso coração. Nos consagramos a Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.